Porque depois dos 2 primeiros capítulos, quando ele argumenta com base no Salmo 8 sobre a superioridade de Cristo aos anjos, fala sobre a sua obra em humilhação ao descer ao mundo, sofrer, morrer, ser exaltado como aquele que é digno de glória. O capítulo 3 e capítulo 4, com base no Salmo 95, Cristo é aquele que é superior ao sacerdócio, a Moisés, aquele que é o verdadeiro descanso, o descanso que Davi chamou, convocou todos no Salmo 95 a adorarem, a prestarem adoração, o descanso que foi tipificado na narrativa de Josué, mas que tudo isso encontra seu cumprimento, o seu ápice na obra de Cristo, Ele que entrou no descanso celestial, Ele que é o descanso, e que nós vivemos isso no dia do Senhor, no paralelo que nós vimos em Hebreus 4, versículo 10. Nós encontramos nele o descanso. No capítulo 5, 6 e 7, ele passa agora a relacionar o Salmo 110, que por sua vez faz uma alusão a Gênesis 14. E ele começa no capítulo 5 com ainda que ele transita do tema do descanso, capítulo 3 e capítulo 4, ele encerra o capítulo 4 falando sobre um grande sumo sacerdote. Jesus é aquele grande sumo sacerdote. Esse é o link para a nova sessão, porque ele vai começar a argumentar por que ele não é um sacerdote como outro qualquer. O autor dos Hebreus ele passa a confrontar aqueles ouvintes que estavam deixando a igreja, indo para o judaísmo, e ele não quer apenas apresentar Jesus como um sacerdote da tribo de Levi, um sacerdote como os sacerdotes da ordem de Arão que eram apresentados. Ele quer apresentar Jesus como um sacerdote singular, um grande sacerdote, um grande sumo sacerdote. E aí ele passa a argumentar dizendo que ele está vinculado àquela profecia do Salmo 110, versículo 4. Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas rapidamente, quando ele vai começar a explicar, ele faz uma pausa, o que nós vimos, uma pausa exortativa, porque ele diz que existe uma dificuldade tremenda para absorver a complexidade daquilo que ele vai fazer, a teologia bíblica, quando ele vai tratar o Salmo 110, quando ele vai tratar a Gênesis 14, que é a dificuldade dos seus ouvintes em prestar atenção, em ter interesse de ouvir o ensino. E é aquela famosa exortação que ele diz: olha, eu preciso pausar um pouco, dar leite do que alimento sólido, porque existe uma dificuldade, uma resistência de ouvir o ensino da palavra de Deus. E é aí que ele, do capítulo 5, versículo 11, e em todo o capítulo 6, ele faz aquela parada exortativa de preparação para que eles pudessem ouvir a exposição em Hebreus capítulo 7. Uma preparação para que eles tivessem arrependimento, para que eles tivessem interesse, para que eles pudessem adentrar com o coração quebrantado para ouvir, com o coração atento para ouvir a doutrina revelada do que ele quer ensinar em Hebreus capítulo 7 sobre Salmo 110 e Gênesis 14. E nós chegamos agora a Hebreus capítulo 7, depois dessa exortação. Perceba que no capítulo 6, verso 20, ele diz: onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele já termina o capítulo 6 retomando toda aquele desenvolvimento que ele pausou no capítulo 5, versículo 10. E o Deus nomeou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele caminha exortando o coração do povo para ele retomar, porque esse é o foco do capítulo 7. De fato, agora entrar nos pormenores do texto para extrair as lições, os ensinamentos. O que ele faz, meus irmãos, é ler o texto de Gênesis e fazer com que os seus leitores entendam
muito mais do que a narrativa, a teologia daquele texto correlacionada com as etapas do desenvolvimento da história da redenção e entender as implicações daquele texto para hoje. Então, à luz dessa metodologia de Hebreus, e creio que esse é um dos grandes desafios do nosso momento na história da redenção, nós que estamos na nova aliança, é entendermos muito mais do que as narrativas históricas, mas para onde elas nos levam? Qual é o significado do texto de Gênesis quando eu chego em Êxodo? O primeiro degrau pós o texto de Gênesis. Ele vai trazer algumas implicações para aquele momento que o povo deveria entender no contexto de Êxodo. Quais são as implicações que o povo deveria entender no Salmo, quando Davi escreve o Salmo e ele traz mais uma etapa da revelação e ele explica mais um pouco sobre o texto, o que eles deveriam ter entendido e o que o povo deveria entender. Quando chegamos na nova aliança, mais um descortinar disso, mais ensinos são trazidos, o que eles deveriam entender. A primeira parte, versículo 1 ao versículo 3, ele vai mostrar claramente, meus irmãos, aquilo que deve estar em nossos corações. As narrativas, elas não tratam apenas de histórias. Elas são um enredo carregado de cunho teológico. Existe um fio conector, um fio condutor que conecta as muitas histórias, as muitas narrativas em um enredo único. Daí os teólogos chamarem de, existe uma metanarrativa, existem muitas histórias, mas existe uma história. Uma história. E o que eu preciso entender é como essas muitas histórias, a história de Esté, a história de Ruth, a história de Melquisedeque, a história de cada evento distinto, ele está relacionado com esta metanarrativa, uma única história. Uma grande história, onde todas as outras histórias elas são associadas, elas são dependentes dessa história. Perceba que versículo 1 e versículo 2, a parte A, ele vai apenas citar, ele vai trazer a informação do texto de Gênesis para depois ele explicar o texto de Gênesis. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Então, até aqui, depois dessa parada, ele volta com a informação, e na volta com a informação, ele traz vários detalhes que ele quer que a gente relembre, que traga à tona, porque é sobre esses detalhes que ele vai começar a sua interpretação. O nome dele era Melquisedeque, um nome hebraico que a junção de palavras significa rei de justiça. Literalmente o nome dele é rei de justiça. Curioso para nós, mas na cultura hebraica era assim, os nomes eram dados com adjetivos. Né? Jacó, o nome dele era calcanhar. O nome das pessoas eram dados conforme alguma cena, né? Isaac, ele ri, né? Uma referência ao episódio de Sara, que riu atrás da tenda, duvidando. Então, o nome deles eram cenas, situações, adjetivos, e o nome desse cidadão era rei de justiça. Ele era rei de uma cidade que rei de Salém, e Salém vem do termo Shalom. Ele era rei de uma cidade que se chamava Paz. Sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis. Né? A cena é aquela cena da guerra de 4 reis contra 5 reis, quando Ló foi sequestrado. E Abraão ele vai entrar naquela guerra para atrás, socorrer o seu sobrinho Ló. E ele entra naquela guerra com os seus funcionários da sua casa, e ele consegue vencer aquela guerra, vencer os reis. E quando ele volta da guerra,
o que ele quer nos trazer a lembrança é esse encontro que houve de Abraão depois da vitória. Surge ali um cidadão chamado Melquisedeque, rei de Salém, de uma cidade chamada Paz. E ele se encontra, ele prega para Abraão, né, dizendo: Abraão, foi Deus que te deu essa vitória, Deus te deu os reis para você vencer. E ele abençoa Abraão. Abraão, em reação a isso, separa o dízimo de todo. Depois ele vai dizer dos melhores despojos. E dá aquele rei sacerdote. A cena, como nós vimos, é curiosa, porque ele é chamado de rei de justiça e habita numa cidade de paz. Uma cidade, pode parecer que a pessoa que quer paz, ela não quer a justiça. E é curioso que ele, de todos os reis, né, da cena, são 9 outros reis, ele é o 10º, ele é o único que não vai para a guerra. A paz que ele defende, pode ficar claro que não é contra a justiça que Abraão fez, porque ele vai aprovar a justiça de Abraão. E ele ainda vai dizer como sacerdote que aquela justiça, o derramar de sangue que Abraão fez, porque havia um sequestro, havia uma iniquidade, ela vinha de Deus, Deus aprovava aquela justiça. Ainda que ele não colocou as mãos para derramar sangue, ele aprovava aquele derramar de sangue, aquela ira derramada. Abraão separou o dízimo de tudo. E aí ele começa a interpretar. Ele diz: primeiramente, o nome dele significa rei de justiça. O nome dele significa rei de justiça. O que, meus irmãos, o autor de Hebreus está nos fazendo a ler a narrativa, dizendo o seguinte: olha, quando você olhar para a narrativa e ver que a narrativa diz que o nome dele é Melquisedeque, não ache isso sem significado, sem propósito. O nome dele é rei de justiça, porque a narrativa ela quer destacar isso, esse atributo. É óbvio que a narrativa está apontando para Cristo, e ele quer destacar Cristo como rei de justiça. O entendimento dessa verdade vai ficar muito mais claro quando esse texto ele é aprofundado na revelação do Salmo 110. No Salmo 110 existem 2 ênfases: apresentar Cristo como o rei de paz e o rei de justiça. Isso é representado em Gênesis 14, apresentar Melquisedeque como rei de justiça. O atributo do rei de justiça, que na cena está sendo representada por Melquisedeque, não ir para a guerra, mas aprovando Abraão a derramar o sangue. Ele aprova Abraão derramando sangue. No Salmo 110, quando diz que vai surgir um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, apresenta a cena de Cristo na segunda vinda, perseguindo todos os inimigos, destruindo. E a descrição de Cristo na segunda vinda é aquele que esmaga a cabeça dos seus inimigos, porque ele é o rei de justiça. O silêncio de Cristo, o silêncio de Melquisedeque em não destruir naquela guerra, representa a paciência de Cristo entre esse período que precede a segunda vinda. Mas na segunda vinda não haverá mais a sua paciência do derramar da sua ira. A figura apresentada no Salmo 110 do rei de justiça é aquele que vai derramar a ira sobre todo sequestrador, todo aquele que faz a iniquidade, todo aquele que faz a maldade. Ele é o rei de justiça, representado na cena de Gênesis 14, aprofundado. Se alguém imaginou que Melquisedeque era aquela pessoa que não gostava de brigar e por isso ele não foi para a guerra, o Salmo 110 nos traz a ampliação da cena. Não é que ele não gosta de brigar, na realidade ele vai ser mais terrível do que qualquer outra guerra que acontece antes da segunda vinda. Há uma cena no Salmo 110 que diz que ele vai percorrer os seus inimigos, ele vai parar para beber água e ele não vai curvar a sua fronte, ele vai manter a sua fronte estendida. É uma expressão comum nas guerras para mostrar que quando um exército estava perseguindo os seus inimigos,
e ele via o exército inimigo subir na montanha, e eles estavam a certa distância, e eles tinham que parar para beber água. Quando eles não queriam se desviar de destruir o inimigo, eles bebiam água de fronte erguida. Aí o Salmo 110 diz que Cristo, na segunda vinda, ele vai perseguir os seus inimigos dessa forma. Ele vai estar ali para aplicar a sua justiça, destruir. A cena, ela é descrita no livro de Apocalipse, quando diz que na segunda vinda o mundo vai ser cheio de cadáveres. Um grupo de pessoas vai se juntar com o anticristo para lutar contra Cristo. E de repente a terra existe um monte de cadáveres. Os abutres vão estar descendo para consumir essa carne de todos aqueles que foram contra o Senhor. Terrível vai ser. As pessoas em Apocalipse diz que elas vão ansiar pela morte, elas vão querer que a rocha caia sobre nós e eles não vão encontrar a morte. Porque eles vão temer, né, a cena de pavor que vai ser o encontro com o Senhor Jesus Cristo, o Rei de Justiça, né? Nós estávamos meditando sobre a cena da Páscoa, né? Como ela é corrompida em nossos dias na narrativa para as crianças, né? Se rouba o significado, os símbolos, eles têm uma importância tremenda. E a Páscoa, quando o ritual foi estabelecido, né? Ela tinha um propósito pedagógico. E o próprio texto de Êxodo 12 diz que as crianças iriam perguntar aos pais o que significa isso, as vestes, o cordeiro, o sangue. O foco, muitas vezes, das igrejas em fazerem ilustrações, em fazerem cantatas, em fazerem coisas, e elas, muitas vezes, elas roubam o significado quando elas não chegam no ponto da cena, no que deveria estar no coração do entendimento da cena. A cena é uma cena de terror. A celebração da Páscoa é uma celebração em que Deus diz: eu vou destruir todas as pessoas, eu vou matar aquele que é o primogênito, que representa a própria família. O Deus, ele vai matar, ele vai destruir, e vai enviar o anjo da morte, porque todos merecem morrer. Diante daquele pavor, só existe uma solução: é crer no Senhor, para que ele possa passar por cima. Toda a celebração é uma celebração aterrorizante. A cena é aterrorizante. Envolve o anjo da morte, vai visitar o arraial dos egípcios, vai visitar o arraial do povo de Deus, dos judeus, porque se você é judeu, mas você não crê no sangue do Cordeiro, no seu Redentor, o anjo vai entrar e vai tirar a sua vida. Porque ele é o Rei de Justiça. Não há iniquidade que possa permanecer diante dele. Ele é o Rei vingador contra o pecado. É isso que significa ser Rei de Justiça. Qualquer silêncio, como Melquisedeque não foi para a guerra, qualquer silêncio de Deus ao longo da história, não nos enganemos, não significa passividade. É porque ainda não chegou a hora do seu esmagar, da sua aplicação da justiça, porque ele não tolera nenhuma iniquidade. Diante daquele que é santo, nenhuma impureza pode estar. Nem ele mesmo pôde aceitar nós sermos salvos sem que haja o pagamento da dívida, porque ele é um Rei de Justiça. Ele não tolera a impureza, ele não tolera a injustiça. Ele teve que enviar, Deus eterno, enviar o seu Filho para ele morrer, para pagar a dívida, para que pudéssemos adentrar, para que houvesse justiça. Mas não somente isso, ele é o Rei de paz, Rei de Salém. O Rei de Salém, meus irmãos, aquela paz que é o encontro de Melquisedeque com Abraão, ele é descortinado no Salmo 110, no verso 1 ao verso 3, quando mostra que os jovens guerreiros, os jovens de outras nações, são aqueles que saem para lutar contra o Messias, contra o Rei, que é um rei que procede de outra nação, da nação de Israel. Mas eles se encontram paz
o Salmo 110, verso 1 ao 3, quando eles saem com santos adornos, não para guerrear. Os homens mais fortes, eles se rendem. Homens de outras nações, eles se rendem ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí eles encontram paz. Nesse período propriamente que estamos vivendo, entre primeira vinda e segunda vinda, a humanidade encontra paz quando ela se rende àquele que está, nesse momento, não mostrando a sua ira, mas ele está convocando a humanidade a se arrepender, a se quebrantar, a se humilhar, a entrar em aliança com ele e encontrar paz para o seu coração. A paz é reconciliar com o Senhor. Ele diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Perceba o ponto do autor aos Hebreus. Ele quer mencionar algo que não aparece na narrativa de Gênesis. O que é muito comum na narrativa de Gênesis é um padrão narrativo de mencionar o nascimento e morte. E de repente se menciona um cidadão, sem falar do seu pai, sem falar da sua mãe, sem falar da sua genealogia, do dia do nascimento, do dia da morte. Ele simplesmente aparece na narrativa e some da narrativa. E o autor dos Hebreus ele está dizendo que isso é intencional. Uma omissão intencional para nos ensinar algo desse fio condutor da metanarrativa. Como introduzir um personagem para ensinar o conceito sobre a eternidade de Cristo. O texto de Gênesis, redigido por Moisés, intencionalmente omite o nascimento e a morte de Melquisedeque para ensinar sobre a eternidade de Cristo. O ponto é que ele é feito semelhante, ele é um homem qualquer que nasceu, que morreu, mas ele quer destacar esse homem diferente, porque ele é um sacerdote na época que não existe sacerdotes, ele é um rei sacerdote, ele recebe o atributo de justiça e paz, ele não vai para a guerra, mas aprova a guerra, ele é aquele que representa a eternidade. E esse atributo de eternidade, ele é uma coisa muito em contraste com o termo sacerdote do livro de Êxodo, é o que ele vai passar a argumentar a partir do versículo 4, né? Que o sacerdócio, ele nasce numa estrutura de substituição, porque os homens não são eternos. Esse é o DNA do sacerdócio levítico. Precisa haver um processo de substituição, porque os homens envelhecem e morrem, eles são pecadores. Mas o Melquisedeque, ele representa esse sacerdote eterno, esse sacerdote feito semelhante ao Filho de Deus que permanece para sempre. Então, nós chegamos a olhar a narrativa, a pincelar pontos em que o autor ele destaca da narrativa, e até aqui o primeiro conceito que nós precisamos trazer à nossa mente é que não podemos e não conseguimos, meus irmãos, chegar ao propósito da leitura bíblica quando nós lemos a narrativa e conhecemos apenas a narrativa. Isso não é uma coisa sem importância, porque existe um problema muito grande também em que pessoas têm dificuldade de entender a própria narrativa, entender o significado das expressões, entender o contexto histórico, entender a própria história. Existem deturpações da própria interpretação da história. Precisamos aprender a ler a história no seu significado, do seu contexto. O que é que o texto bíblico diz naquela narrativa que é algo positivo? O que é que o texto bíblico está dizendo que é algo negativo? Mas ao chegarmos e ao concluirmos essa primeira etapa, o primeiro passo básico na interpretação de uma narrativa, nós ainda não atingimos o nosso propósito. O ponto é
como essa narrativa se conecta com a história da redenção. Nós podemos ser pessoas bíblicas que apreciam as narrativas bíblicas, e isso é muito comum no meio evangélico, e ao mesmo tempo usarmos a Bíblia como instrumento de superstição. Nós sermos supersticiosos. Eu vou tentar exemplificar isso. Você traz o seu filho para a igreja e ele cresce na igreja, aprendendo as histórias, ouvindo as representações, ouvindo canções, decorando versículos, decorando canções, participando de cantatas, participando de coisas bíblicas. E aquelas grandes histórias que marcam, né, a mente da criança, porque elas têm um efeito enorme, né, sobre alguns episódios. A cena de Abraão, né, pegando o cutelo para matar Isaac. A cena, que criança não gosta daquele desafio, né, de Davi e Golias? Um menino pequeno com um gigante, e a reviravolta na história, né? Ele pega aquela funda, joga a pedra, o gigante cai e ele sai como vencedor. Mas qual é a teologia do texto? No final da história, qual é o sentimento que a criança entendeu com aquela história? Ela começou a apreciar Davi como um grande herói, vencedor. E ela quer ser como Davi? Davi é um homem apreciado, é um homem admirado. A teologia do texto, meus irmãos, é que aquela criança, como cada um de nós, deveríamos entender que nós somos como aqueles soldados covardes. Nós somos pecadores. Deveria haver muito mais do que ler aquela narrativa, e nós podemos facilmente ler a história bíblica da mesma forma que a criança, ao longo da semana, ela viu um desenho de super-herói. Que tem no desenho tem aquela parte, né, em que o super-herói, ele tá como que, parece que ele vai perder a batalha, e ele faz a reviravolta. Ele sai como vencedor. E no final a criança fica feliz, ela viu a vitória daquele super-herói. O bem vencendo o mal. Só que na história redentiva a criança precisa entender que ele é parte do mal. Ele é aquele soldado covarde. Ele é aquele que ofendeu. E Davi é Cristo, o nosso Redentor. Muitas vezes nós somos como Golias. Não queremos a vontade de Deus, não queremos. E aí eu começo a apresentar a narrativa histórica, mas eu estou trazendo em conexão a história da redenção. Eu estou explicando cada episódio histórico e eu estou fazendo com que a criança entenda o que é pecado, como eu sou pecador, e somente a glória é de Cristo. Israel teve muita dificuldade nisso, né? E Satanás sabia disso quando ele queria saber o local do túmulo de Moisés, e Deus disse, não vou deixar. Por quê? Porque a tendência de Israel é a nossa tendência a começar a exaltar aquele que é apenas o símbolo. Começar a tratar Moisés como ídolo. Eu pego a Davi e aí eu, ao invés de entender a teologia do texto, a glória de Cristo, eu passo a descrever a glória de Davi. Eu estava numa trajetória e numa bifurcação eu me desviei. Mas o importante é que meu filho está crescendo na igreja, ele está ouvindo as histórias bíblicas. E eu quero dizer para você, o seu filho decorar um versículo, conhecer a história de Davi e de Golias, de nada vai mudar o coração dele. E aqui é onde está aquilo que eu falei antes, o elemento da superstição. Se ele não entender a teologia do texto. É a história da redenção que muda o coração. A história bíblica, a palavra, a narrativa, o evento. Se eu pego esse evento da história de Davi e Golias e eu absorvo esse evento da mesma forma que eu absorvo a história do desenho animado, essa história tem o mesmo efeito. A superstição é eu achar que essa palavra ela é mágica.
sem entender a história da redenção. Desconectada da história da redenção, todo católico, todo judeu, todo leitor da Bíblia que não conhece a história da redenção está perdido. Porque ele tem a informação, mas ele não tem a história, a narrativa da redenção. Eu preciso olhar para o texto de Gênesis 14 e entender que existe uma intenção em falar sobre Cristo, o Rei de paz, em falar sobre Cristo, o Rei de justiça, em falar sobre Cristo, sobre a eternidade. Eu compreender a história. Eu leio Gênesis 14 e vejo, olha que homem interessante, rei de justiça e paz, Melquisedeque, sacerdote, ele apareceu, sumiu. Abraão foi um homem bom que se preocupou em resgatar o seu sobrinho. Ele é até um homem generoso, deu o dízimo. Esse homem sumiu, abençoou e sumiu. Eu compreendi a história, mas eu não entendi. Porque existem informações que vão me falar sobre o Cristo, o Rei de paz, Rei de justiça, e é isso que a narrativa quer me ensinar. Mas ele quer dar um segundo passo. O segundo passo é um passo um pouco mais complexo, porque o primeiro passo do verso 1 ao 3 é o que eu devo entender ali no texto de Gênesis 14. O segundo passo, do verso 4 ao verso 10, é o que eu devo entender desse texto quando ele se conecta agora com os episódios em Êxodo e Josué. Ele já está fazendo um segundo movimento, que é o movimento de pegar um trecho e como esse trecho ele vai ser compreendido à luz de algumas etapas mais adiante da história da redenção. Eu correlaciono cenas. E ao correlacionar cenas, as cenas elas vão lançando luz a eventos anteriores. Vejam como é grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora eles sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Então, para nós entendermos, meus irmãos, ele vai agora, ele já mencionou várias etapas, mas ele quer agora fazer um aprofundamento sobre aquela entrega específica do dízimo. Né? Abraão entregou o dízimo, ele agora quer extrair um significado teológico disso. Ele deu o dízimo. E ele vai resgatar no versículo 5 uma prática que é estabelecida no livro de Êxodo e que vai ser, ela é estabelecida no livro de Êxodo, mas perceba que ela vai ser aplicada regularmente no livro de Josué. Porque em Êxodo se lança os fundamentos para a estrutura do dízimo. O que é uma estrutura do dízimo? Para que serve o dízimo? O dízimo é uma forma de organizar a vida do povo, de um povo que valoriza o enriquecimento espiritual. Então, quando Deus existem 12 tribos de Israel, 12 filhos, homens de Jacó, eles vão adentrar a terra prometida por meio de Josué. Deus diz a eles que a terra seria dividida em 12 pedaços, mas que a terra seria distribuída a 11 tribos. Daí, José vai receber uma porção dobrada, né? Mas um filho, José, na divisão da terra vai ser chamado Efraim Manassés, e aí vai fazer 12 partes. Mas perceba que são 11 filhos, 12 partes, porque agora José vai receber, mas tem uma tribo que vai ser fora dessa divisão no livro de Josué, que é a tribo de Levi. Porque diz lá em Josué que ele deveria viver no meio dos seus irmãos, eles receberiam pequenas porções de terra para apenas construir a sua casa. Porque na divisão da terra, cada tribo receberia o espaço para a casa e para trabalhar com a agricultura ou com gado. A terra era para produzir o seu salário. Mas como o povo deveria entender
o tamanho da importância. Veja, um Deus que construiu o mundo em 7 dias, um dia em 7 para a adoração é algo muito importante. Então deveria se separar um desses 12 filhos, uma tribo, para pessoas passarem a vida estudando, se preparando para alimentar o povo espiritualmente. Então essas outras 11 tribos, elas vinham a partir do lucro da terra que Deus deu, trazer o dízimo, e esse dízimo serviria para alimentar as famílias daqueles que iriam se afadigar na palavra. Essa é a estrutura. E isso, ele faz um destaque aí no versículo 5, você pode observar. Os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm a ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Embora eles sejam descendentes de Abraão, eles vão dar o dízimo, não é porque eles são escravos. Embora eles são irmãos, embora são descendentes de Abraão, eles são irmãos, porque a base para o dízimo não é escravidão. A base para o dízimo é uma diferença funcional. Alguns vão se afadigar nessa função e outros vão se afadigar em outra função. E assim o povo vai viver harmonicamente com sustento material e com sustento espiritual. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. É óbvio que essa instituição, ela aparece em Êxodo. E o ponto que ele quer destacar é que a primeira entrega de dízimo acontece em Gênesis 14, quando ainda não havia Levi, quando ainda não havia o cenário das 12 tribos. E é sobre isso que ele quer trazer o esclarecimento. Evidentemente que não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Ele recebeu o dízimo e abençoou. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é sobre superioridade no quesito de liderança espiritual. Quem é que estava... Ele quer ressaltar isso. Naquele encontro de Abraão, um homem que se encontrava com Deus, falava com Deus, ele se encontra com Melquisedeque, mas naquela cena quem estava liderando espiritualmente? E aí ele evoca uma cena do contexto de Êxodo, que todo mundo sabe nesses dias em Êxodo, é o sacerdote que lidera espiritualmente, é o sacerdote que vai receber o dízimo e que no final do culto ele vai impetrar a bênção araônica, porque o que lidera espiritualmente é aquele que abençoa o liderado. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Então, o que ele quer levar ao entendimento é que naquele encontro, Melquisedeque estava liderando Abraão, ele era superior no quesito de liderança espiritual. Mas o que significa isso? Aliás, os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Existe uma dinâmica de distribuição de dízimo funcional e os homens mortais recebem dízimos, mas ali a cena representa um homem que recebe dízimo, que testifica de outro homem que vive. Esse é o ponto de Hebreus 7, os sacerdotes são mortais e Cristo é aquele que vive eternamente. A cena da entrega de dízimo é para mostrar que Cristo, assim como Abraão, que representa o sacerdócio levítico, ele é inferior ao sacerdote Melquisedeque. O sacerdócio levítico, ele é inferior ao sacerdócio de Cristo, o sacerdócio da nova aliança. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Levi, o próprio, no livro de Êxodo vai mostrar ele recebendo dízimos. Então, quando eles chegassem no livro de Êxodo, ao ver a cena da superioridade espiritual de Levi ao liderar o povo no culto, eles também deveriam já entender que existe Levi, se ele lidera o povo na estrutura do culto, ele também é liderado por esse sacerdócio que apareceu anteriormente a Êxodo, em Gênesis. Então, quando ele chega em Êxodo, ele deveria
correlacionar esse texto com o texto de Gênesis e entender. Ele é superior aqui, mas é inferior aqui ao sacerdócio de Melquisedeque. Quando ele chega em Salmo 110, que diz que o Cristo será como um sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele deveria entender. Então a ordem de Levi é inferior ao sacerdócio da nova aliança. Porque Levi, por assim dizer, já estava morto, já estava no corpo, melhor dizendo, de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro desse. Levi não havia nem nascido, mas Abraão, que agora está representando o sacerdócio levítico, Levi procede dele, está pagando dízimo para mostrar essa inferioridade a um sacerdócio anterior. O sacerdócio anterior, ele é superior. A conclusão não é apenas que Melquisedeque é superior a Abraão, mas que Cristo é superior ao sacerdócio levítico, que o sacerdócio trazido por Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Meus irmãos, as pessoas estavam saindo da igreja porque achavam o culto simples. Estavam migrando para o judaísmo porque entendiam que era superior. Os símbolos no templo, que estavam no tabernáculo, mas que naquele momento histórico estava no templo. As vestes sacerdotais, a mesa, os pães, os sacrifícios. E agora o autor dos Hebreus está trazendo a história. Está pegando Gênesis, comparando com a cena de Êxodo, comparando com a cena do Salmo 110 e está trazendo a teologia dessa conexão e dizendo: vocês não estão entendendo aquilo que é superior e aquilo que é inferior. Quando eu não compreendo o significado de um texto à luz da progressividade da história da redenção, eu posso naturalmente terminar com essa conclusão, chamando de superior aquilo que é inferior, e aquilo que é inferior eu chamo de superior. Eu inverto os valores, porque eu não compreendo os eventos à luz dessas etapas da história da redenção. O encontro, o que o autor está dizendo é que quando ainda que a gente mencionou sobre a estrutura de dízimo, quando você lê Gênesis capítulo 14 e vê Abraão dando o dízimo para Melquisedeque, o que o autor dos Hebreus está dizendo é que você deveria compreender com isso, que quando Cristo chegasse, agora você não mais precisa adorar a Deus conforme a estrutura da sacerdócio levítico, fazer sacrifícios, vestes sacerdotais, pães, o altar. Existe algo superior que apareceu antes, né? Que apareceu antes. A entrega do dízimo, o ponto do dízimo aqui que ele quer destacar é sobre essa liderança espiritual funcional no meio do povo de Deus. A liderança espiritual do sacerdócio de Melquisedeque, ela precede o estabelecimento em Êxodo. Você consegue, e essa é uma das dificuldades, né? Existem coisas estabelecidas por Deus que propositalmente eles foram estabelecidos com glória inferior. A Confissão de Fé vai apresentar isso, né? A teologia reformada, ela entende muito bem isso. Deus estabeleceu a narrativa, né, numa progressividade, e coisas estabelecidas por Deus, elas são estabelecidas no estágio inferior, elas não têm a glória abundante, elas têm a glória parcial, a glória inferior, elas são gloriosas, mas no desenvolvimento elas têm glória inferior. E quando eu atribuo glória superior àquilo que é inferior, eu não entendi o propósito de Deus ao estabelecer aqueles eventos na história da redenção. O que o sacerdócio levítico deveria entender no texto de Êxodo
é que ele tem a sua glória, a glória dos sacrifícios, a glória do tabernáculo, a glória do templo, mas ele deveria viver todo o tempo entendendo que existe um sacerdócio superior, algo superior a ele. O sacerdócio levítico, ele já nasceu depois do texto de Gênesis 14, ele deveria entender, isso aqui é bom, mas virá algo superior. Isso aqui é bom, tem o seu valor, tem a sua riqueza, mas existe algo superior. O sacerdócio conforme a ordem de Melquisedeque. Ele deveria entender e almejar por esse ápice, por esse sacerdócio. E as pessoas estavam saindo da igreja, indo para aquilo que era inferior. Esse é um dos problemas hoje na interpretação de textos bíblicos, onde essa é uma segunda etapa. Eu olho para a narrativa, para o texto bíblico, entendo como ela se conecta na história da redenção, trago elementos sobre graça, sobre justiça. Eu consegui avançar na primeira etapa, mas a segunda etapa que ele está fazendo agora é como eu correlaciono isso no meio da história da redenção. Eu pego um texto como Atos capítulo 2, que fala sobre o Pentecostes. Eu faço a análise sobre as línguas, o dom de línguas, profecias. Eu entendo como aquilo ali é uma pregação de Pedro para testificar sobre Cristo, o Redentor, Cristo, o Rei, assentado nos céus. Mas daí eu começo a interpretar que a glória da igreja é nós hoje falarmos em língua. Eu não entendi como aquela cena ela está correlacionada com o desenvolvimento, porque quando chega em Hebreus capítulo 2, o texto vai dizer que os sinais, eles foram confirmados para testificar sobre a glória do Redentor. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14 que há uma infantilidade na igreja, é quando as pessoas estão procurando falar em línguas, em coisas não compreensíveis, e não querem entender a explicação da palavra de Deus. Então eu posso pegar a riqueza de um texto, de uma cena particular, mas ao eu não compreender como ela vai no desenvolvimento da história da redenção, eu não compreendo a riqueza ao longo do desenvolvimento. O que significa esse texto ao longo da história da redenção? Um irmão me mandou recentemente um texto de um teólogo famoso, ele fazendo a explicação do texto de Mateus capítulo 12. O texto lá de Mateus capítulo 12 é o texto quando os discípulos eles são exortados, eles são denunciados, melhor dizendo, porque eles estão colhendo espigas em dia de sábado. E Jesus é confrontado pelos fariseus dizendo assim, olha, por que os teus discípulos estão colhendo espigas em dia de sábado, que é proibido pela lei? E Jesus ele fala várias coisas, e dentre elas ele diz, eu sou maior do que o sábado. Em Mateus capítulo 12. Aí aquele teólogo famoso, de linha não reformada, mas que tem muita coisa boa que ele ensina, ele dizia exatamente que, confrontando o erro dos reformados sobre o dia do Senhor, porque Cristo falou que ele era maior que o sábado. E ele começa a fazer a interpretação do texto, e ele traz várias verdades sobre o texto, ele ensina o texto, mas ele comete um equívoco terrível. Que é exatamente quando nós não conseguimos posicionar o texto dentro dessa grande narrativa, né? Eu pego uma cena particular e eu sou um erudito exegeta na língua, no grego, no texto. Existem excelentes gramáticos católicos, excelentes gramáticos ateus. Eu ter a informação, mas não ter a teologia do texto não significa nada. E aquela cena, meus irmãos, é uma cena que se dá, muitas pessoas se equivocam nisso, né? A cena de Mateus capítulo 12, ela se dá no contexto da antiga aliança. Porque quando você está lendo o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e Lucas, até o episódio da cruz, as pessoas estão fazendo sacrifícios, elas estão ainda debaixo da lei cerimonial.
Algumas pessoas acham, e essa era a acusação dos fariseus, que Jesus transgrediu o sábado, que Jesus violou o sábado. E a argumentação bíblica de Mateus, de João, do próprio Cristo, é dizendo que na realidade a interpretação dos fariseus sobre o sábado é que está equivocada. Jesus nunca transgrediu a lei. E ele nunca mandou abandonar a lei cerimonial antes da cruz. O véu do templo só é rasgado após a cruz. Quando leprosos são curados, ele diz: vão aos sacerdotes e apresentem conforme a lei de Moisés. Tudo tem que ser feito. Quando as pessoas de outras nações vão chegar para colher benefícios, ele diz aquela cena, né? Vocês não podem sentar-se à mesa para comer com os filhos. Os cachorrinhos não podem. E aí a mulher diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Ele diz, o que é que ele está falando? Ele está dizendo, olha, na estrutura da antiga aliança existe uma diferença entre judeus e gentios. E os gentios são comparados como animais impuros. E eu não posso mudar isso. Mas vai chegar uma hora em que essa estrutura cerimonial ela vai ser quebrada. Tem uma cena que me chama muita atenção quando uma mulher gentia, Cirofenícia, ela vai atrás gritando Cristo, né? E os discípulos ficam, Senhor, o Senhor não vai parar para ouvir. E ele não responde a ela. Ele continua andando. Porque ele diz que vai chegar a hora, mas ainda não é a hora onde ele vai se estender para os gentios, porque ele está debaixo da estrutura da antiga aliança. Então, quando eu chego a Mateus 12 e eu estou lendo a cena, Cristo está explicando, o que ele está dizendo, eu sou maior do que o sábado, não é, eu tenho o direito de violar a lei, não é esse o significado. Ele está dizendo, e você perceba qual é a argumentação de Mateus 12, ele diz, olha, você lembra quando Davi entrou no templo, comeu os pães, que isso era lícito ao sacerdote, e ele ficou sem culpa. Você lembra quando o sacerdote entra no dia de sábado para trabalhar, não pode trabalhar, mas ele no dia de sábado ele trabalha. Ele está dizendo, olha, se você olhar para a lei, em toda a estrutura da lei, existem cenas particulares de exceção. Existe uma regra. Não pode colher espigas no dia de sábado. Ninguém pode colher espigas no dia de sábado. Nenhum homem pode entrar, que não seja o sacerdote, no santuário e colher o pão da proposição. Mas houve uma cena particular de exceção. O rei, prometido por Deus, estava sendo perseguido por um rei ímpio. E ele chega numa cena de vida ou morte. O sacerdote, diante daquela cena extraordinária, não é uma cena ordinária, ele tinha dois caminhos. Ou ele dava o pão para sustentar a vida daquele homem que estava sendo perseguido injustamente por uma questão de vida ou morte, ou ele não dava o pão e ele poderia morrer. Extraordinariamente, ele deu o pão. E aquilo ali não foi um erro, porque é uma cena extraordinária. Ordinariamente, as pessoas não podem trabalhar no dia de sábado, na antiga aliança. Mas, extraordinariamente, o sacerdote é o único que tem a concessão de trabalhar no dia de sábado. Então Jesus está, na sua explicação, ele está dizendo, olha, é verdade, não pode colher espigas de dia de sábado. Mas agora nós estamos diante de uma cena extraordinária. Os apóstolos, eles podem, porque assim como Davi, assim como o sacerdote, é uma cena extraordinária. Porque eu sou maior do que o sábado. O que é que significa isso? Eu sou maior do que o sábado. Por que Deus, meus irmãos, ele disse que não poderia se colher comida em dia de sábado? Por que Deus disse que não se pode trabalhar em dia de sábado? Todas essas proibições, elas têm um propósito. É para que a nossa mente e o nosso coração esteja voltado para a adoração, para eu ficar mais perto de Deus. O sábado, ele é uma instituição para me levar a esse conceito. Eu preciso focar a minha mente e o meu coração somente voltado para Deus. Quem é que estava mais perto de Deus? Os discípulos colhendo espigas do lado de Jesus, ou os sacerdotes que não estavam colhendo espigas lá no templo, que é o símbolo que apontava para Cristo. Ele está levando os seus acusadores a entender o propósito do sábado. Eles se apregaram à regra do sábado, mas não entenderam o propósito. O propósito é estar perto de Cristo. Então ele está dizendo, olha, eu sou aquele Senhor
que no sábado você para tudo para me buscar. Eu sou o Senhor do sábado. O sábado é parar tudo para me buscar. E eu sou esse. Então, a conclusão da argumentação de Cristo não é a lei não vale mais nada. É a lei continua valendo, mas eles não estão transgredindo a lei. Então, o teólogo, ao interpretar Mateus 12, e na sua conclusão, ele olhou a cena, ele diz, Jesus está ensinando que a lei não é para ser seguida. Ele não entendeu, ele não conectou aquela cena no meio do desenvolvimento da história. Ele já posicionou ela de modo equivocado, ele tratou para a cena como se ela fosse uma cena da nova aliança. E o argumento de Cristo não é, agora eu não preciso mais observar a lei, eu estou na nova aliança. Ele está dizendo, eu estou na antiga aliança. Mas na antiga aliança, isso não é uma transgressão da lei. Então, quando eu não consigo conectar o evento particular nas etapas da história da redenção, eu vou cair em crises. É o que Paulo vai fazer em Colossenses e em Gálatas, na sua exortação. O que, meus irmãos, nós podemos, nessas duas etapas? Eu preciso olhar para o texto da redenção, da narrativa. Esse é o princípio básico de eu ler histórias. Se eu não chegar ao ponto de conectar uma cena particular com a história da redenção, eu tenho tudo e não tenho nada. Eu tenho um tesouro que é a história bíblica. Mas a história bíblica sem redenção, ela não muda o meu coração. Ela pode até ser ter um uso supersticioso ou um uso idólatra. Um uso para eu exaltar Davi, para exaltar Paulo, para eu exaltar Moisés, para eu exaltar a mim mesmo. Eu começo a ler a história assim como eu estou lendo o desenho animado, lendo as histórias em quadrinhos. Não existe uma distinção. Muda-se os personagens, mas a minha mentalidade não é redentiva. A minha mentalidade é secular. E a história de Davi não é a história de um super-herói, é a história sobre pecado, sobre arrependimento, sobre a glória de Cristo. E se eu não sair daqui para aqui, eu não tenho nada. Tão perto de tudo, mas longe da verdadeira riqueza. Quando uma criança cresce na igreja, ela decora o versículo, ela canta a música, ela participa de eventos que trazem o tema da redenção, mas ela não conhece o ensino da redenção. Ela é como um católico, como um judeu, como um muçulmano, mas ela não entendeu a problemática. Ela continua. A mentalidade evangelical, meus irmãos, ela tem uma conexão muito forte com o catolicismo. A forma é diferente, mas a mentalidade evangelical, no seu DNA, ela traz esse conceito da pureza da criança. O conceito, né, da criança crescer, a igreja, como a igreja, né, trata as crianças como anjinhos. Isso vai afetar a estrutura do culto, vai afetar a educação que você vai lidar com a criança. Como a criança se vê. Imagine uma criança que cresce sendo tratada como um anjo. Ela não consegue assimilar que ela é uma pecadora. Que o problema dela não é ofender o pai. O problema dela é ofender a Deus. O problema dela não é agradar o pai. O maior objetivo da vida dela tem que ser agradar a Deus. Ela tem um problema com o Criador. A criança precisa entender isso. E as narrativas, elas ensinam essa teologia. Essa teologia redentiva. Eu sou o pecador. Eu sou culpado. O meu pai é apenas um instrumento. O meu professor da escola dominical, a pregação da palavra, ele está me orientando nessa verdade que a Bíblia diz: eu sou o pecador, eu sou culpado. Ainda que o mundo teime em me dizer que eu sou puro,
que eu sou anjinho. Eu sou o culpado. Eu preciso entender a história da redenção. Eu preciso conectar isso e avançar. Essa história, ao longo dessa progressividade, eu preciso conectar. Existe uma meta narrativa. O que cada etapa está nesse degrau. Qual é a glória de cada etapa? Eu preciso avançar nesse processo. É impressionante, meus irmãos. Uma entrega de dízimo de Gênesis 14, ele pega Êxodo, ele pega a cena de Josué, ele pega o Salmo 110 para dizer, olha, tudo isso aqui está apontando para a superioridade da nova aliança. A estrutura levítica ela vai ser substituída, e é aqui onde nós vamos colher a maior glória, porque Levi já estava em Abraão. Essas são as implicações de uma simples entrega de dízimo. Aquela narrativa, ela apontava para esse significado teológico. Então, você apreciou a narrativa, mas você está saindo da igreja, indo para o judaísmo, você não entendeu a teologia do texto, você não entendeu o que apreciar como uma glória inferior e uma glória superior. Quão belo é toda a estrutura de como foi glorioso quando Salomão construiu um templo cheio de ouro. A glória daquele templo. Aí você chega, depois do povo voltar do cativeiro, em Ageu, capítulo 2, Deus havia dito que a glória desse templo seria superior. Quando o templo é reconstruído, paredes simples, os mais velhos, por não entenderem a teologia do texto, eles começam a chorar, frustrados. Porque Deus disse que apesar da simplicidade, a glória desse templo era superior, porque a glória não é medida em questões externas. Aqui havia mais compreensão da verdade. Compreensão da verdade. Como nós queremos, né, meus irmãos, isso está no DNA, acho que do brasileiro, mas do ser humano. Nós somos tendenciosos à superstição, né? Nós somos tendenciosos a tocar, a pegar a estruturas visíveis. E no desenvolvimento da história da redenção, no tópico da confissão de fé fala sobre isso, né? Quanto maior glória, menos elementos visíveis. Esse é o significado muito claro de Ageu capítulo 2. A glória superior, os símbolos vão sumindo. Os discípulos, os apóstolos estão admirados olhando para a construção do templo que Herodes foi, né? O templo de Herodes, ele transformou aquela estrutura simples de Ageu numa estrutura grandiosa. E os discípulos apóstolos estão admirados. Ele diz assim, olha, se vocês destruírem esse templo, eu reconstruirei em 3 dias. Ele não está falando mais. Ele disse, mas Senhor, foram construídos em 46 anos. Essas construções foram em 46 anos. Como você fala isso? Ele começa a dialogar entre a estrutura representativa na estrutura do significado daquela representação. Ele está falando agora do seu corpo, da sua pessoa. A nova aliança agora começa a dizer que ele tabernaculou entre nós. Né? Nós somos a casa do Espírito, o Espírito habita em nós. Aquilo que teve glória nas etapas anteriores, agora é substituído por um estágio superior. Nós agora precisamos entender a teologia do texto. Aí Paulo chega em 1 Coríntios e diz assim, como é possível, veja a aplicação pastoral que ele faz sobre a teologia da estrutura cerimonial e as suas implicações. Como é possível um homem se dizer cristão e se unir com uma prostituta? Vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? Vocês estão pegando os membros de Cristo, o corpo de Cristo, e unindo uma prostituta. Ele está dizendo, ó, o significado do espiritual agora no estágio da revelação, no estágio da história da redenção, é dizer o seguinte, que agora, quando você se unir com uma prostituta, sempre foi algo grave. Mas quando você
na nova aliança se une com a prostituta é algo muito mais grave, porque agora o Espírito de Deus, agora o templo, nós somos o templo, e ao nos unirmos com a prostituta, você está unindo Cristo com a prostituta, os membros de Cristo com a prostituta, você está unindo o sagrado com o profano. Vai ser a argumentação dessa teologia, ele vai fazer a argumentação em 1 Coríntios 6 sobre a gravidade do ato. Não é um pecado como outro qualquer. Ele vai argumentar sobre isso. Sobre esse significado do pecado de um povo na nova aliança. Que o Senhor nos abençoe e nos dê compreensão da sua palavra. Vamos